Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wagner Ribeiro e eu gostaria de compartilhar com vocês um momento muito precioso que eu tive com o Pai. Um ponto de registro que eu tive lá na Casa Rosa, sentado naquele piso branco, tentando vencer a incredulidade, tentando vencer a insegurança e tentando vencer, assim, muitas coisas dentro do meu interior, até quase que o medo. Se o Pai falaria comigo ou não aquilo que Jesus havia dito na parábola do bom samaritano. Confesso que eu já li esse texto inúmeras vezes. Eu já tive a oportunidade de passar os meus olhos nele inúmeras e inúmeras vezes. Eu já escutei centenas de pessoas dizendo alguma coisa acerca desse texto. Mas como foi prazeroso poder ser alcançado pelo amor do Pai e ver que realmente aquilo que gritava bem fraquinho dentro do meu peito, com dificuldade, foi a verdade central e a maior delas. Hoje o Pai me fez um filho e hoje Ele pode me falar o que está escrito aqui. Ele me dá o privilégio de poder entender o que está escrito aqui. E isso meio que muito fraco dentro do meu peito, brigando contra a insegurança, brigando contra o medo, brigando contra será que ele vai falar, da outra vez ele não fez, com lembranças passadas e traumas passados. Mas a realidade de um filho faz com que as coisas mudem. E a realidade do Pai faz com que a vida de uma pessoa mude. E faz com que essa pessoa possa viver de verdade como um filho que é amado, alcançado e protegido por esse Pai maravilhoso. O Pai tem o maior interesse do mundo em fazer notório para você e para mim a realidade dele e fazer notório para você e para mim aquilo que para nós é oculto, mas nos é revelado, porque ele oculta dos grandes e revela os pequeninos. Abra a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 10, do versículo 25 em diante. Quando eu estava lendo esse texto, quando eu cheguei nessa parábola do bom samaritano, eu logo fiquei assim, meio que atônito e comecei a ler com todo esse envolvimento dentro do meu coração. Está escrito lá assim, ó. Levantou-se certo mestre da lei, querendo provar Jesus e perguntou-lhe, mestre, a princípio nada, tá? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, o que está escrito na lei e como a lês? Quando eu li esse pedacinho aqui, eu já fiquei um pouco desconfiado, porque afinal de contas, como a lei e o que está escrito e como a lês? Eu sei que Jesus, pelo fato de eu já ter iniciado um relacionamento com ele, com o Pai, você vai ganhando as características dele. E eu sei que ele não consegue colocar um i sem colocar um pingo em cima. Jesus não se perde no português. Ele não gasta o português. Ele diz o que é necessário no momento certo, da forma muito bem equilibrada e muito bem encaixada. Eu falei, aqui tem alguma coisa aqui, Pai. Aí eu peguei e falei, Pai, diz para mim o que está escrito aqui. O que afinal de contas Jesus disse nessa parábola? E continuei lendo. Respondeu-lhe o homem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá. Então Jesus lhes disse, respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Isso meio que passou batido na primeira vez que eu li, ele querendo justificar a si mesmo, eu não consegui entender muito bem ao certo. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu Jesus ao homem, tá? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Olha para você ver que interessante. Ele pergunta para Jesus no começo o que ele faz para herdar a vida eterna. E como sempre, Jesus não responde muito bem o que as pessoas perguntam. E aqui ele inicia uma parábola para responder o que era necessário para aquele homem naquele exato momento. Ou seja, suprindo a necessidade central do coração dele, tá? De novo, respondeu-lhe Jesus. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, aos quais o roubaram e espancando-o,
espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Verso 31, tá? Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou diante, em outras traduções, passos largos. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou a distante, ou seja, passos largos também. Verso 33. Até aqui, absolutamente não desceu nada ainda, eu estava tentando entender algumas coisas, ainda nada. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e viu-o, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Depois disso, olha que interessante. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Verso 35, ó. Partiu no outro dia, tirando 2 denários. Só para você ter uma noção técnica aqui, 1 denário é um dia de trabalho. Se nós fôssemos pensar hoje numa empregada de médio porte, ela chega de 150 a 250 reais. Então, vamos pensar aqui que ele deixou no mínimo 500 reais, mais ou menos, dentro da hospedaria, tá? E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastardes com ele, eu te pagarei quando voltar. Agora Jesus faz uma pergunta que me deixou assim, atônito. Eu reli nisso a pergunta umas 400 vezes. Por quê? Por causa do conceito que estava dentro de mim acerca do que é o próximo. Jesus pergunta, qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Eu falei, peraí. Qual destes 3 que te parece que foi o próximo? Que te parece que foi o próximo daquele que caiu? Eu confesso que eu não consegui entender muito bem o que estava dizendo aqui. Eu confesso que eu não tive muita consciência. Porém, o que mais mexeu comigo nesse exato momento foi a questão de eu tentar ler esse texto, tentando entender outra coisa. Eu tentar perceber esse texto de uma forma diferente. Eu falei, peraí, eu já tinha um conceito na minha cabeça. Quem é o próximo? O próximo é quem está perto de mim. Isso é o básico. Qualquer pessoa pensa nisso. Ou seja, eu pensava que o próximo era minha esposa, meus filhos, e assim subconsequentemente. De repente eu vejo Jesus dizendo, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu? Eu falei, peraí gente, o próximo não é o do samaritano? O samaritano não está procurando o próximo dele? Eu falei, pai, eu entendi no meu coração que eu precisava reler mais uma vez, que ele estava começando a mudar o conceito do meu coração acerca daquilo. Qual destes 3 que te parece que foi o próximo daquele que caiu? Eu falei, peraí, gente. A questão não é quem é meu próximo. Eu falei, gente do céu, aqui a questão não é o próximo do samaritano, é o próximo de quem caiu. Eu falei, pai, nas mãos dos assaltantes. Eu falei, meu Deus. Eu nem quis ler o resto para baixo. Eu subi de novo, falei, não, peraí, vamos começar de novo. Levantou-se certo mestre da lei, ou seja, não era qualquer um. Aí agora os códigos entraram. O sentimento informativo entrou dentro de mim de novo. Falei, pai do céu, que coisa incrível isso aqui, meu Deus. Eu já fiquei todo animado, todo empolgado. Eu falei, pai, que lindo que Jesus disse. Levantou-se certo mestre da lei querendo provar Jesus, ou seja, ele estava tentando colocar Jesus na parede. Eu falei, nossa. Perguntou-lhe, mestre, ou seja, já reconheceu quem Jesus é. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, o que está escrito na lei e como a lês? Na hora já me veio o entendimento, eu falei, peraí. A questão não é como está escrito, a questão é como você lê e automaticamente como você entende. Porque automaticamente como você entende determina a sua linha de crença, sua convicção. E suas convicções determinam as suas atitudes. Eu falei, puxa vida, cara, agora está fazendo tudo muito sentido. Na hora já me veio aquele conceito que o pai tinha me ensinado. Eu falei, peraí, gente, o ensino determina o ensino determina o conceito é cabeça formada, é como você enxerga as coisas, entende? Eu falei, Pai Celeste, gente, agora está fazendo muito sentido. O conceito determina a linha de crença, que é aquilo que eu creio, ou seja, você sempre age de acordo com aquilo que você crê. Isso é muito comum acontecer. Depois que você passa a linha da sua crença, você começa a agir. Ou seja, as informações determinam o conceito determina a convicção e a convicção determina as atitudes. Ou seja, as informações formam a minha cabeça.
A minha cabeça formada, que são os meus conceitos, determina as minhas convicções, ou seja, que é a minha linha de crença. E a minha linha de crença determina as minhas atitudes. Falei, peraí, então, a questão não é o que está escrito. A questão é como aquela informação entra dentro de mim e como eu entendo ela. Se o Pai não me disser o que está escrito ali dentro, eu corro o risco de entender errado. E se eu entender errado, eu vou criar um conceito errado, aquilo vai criar uma linha de crença dentro de mim errado, uma convicção completamente errada daquilo que eu estou fazendo. E automaticamente as minhas atitudes vão ser distorcidas porque eu entendi tudo errado. Por isso que Jesus disse para ele, querido, o que está escrito? E como que você entende isso? Porque o seu entendimento vai ser determinado por como você lê isso daí, como você capta essas informações. Eu falei, pai. 27, respondeu-lhe o homem, amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, todo mundo já sabe, aqueles que já nos acompanharam, que eu já gastei um bom tempo da minha vida estudando exegese. Exegese são os códigos dos originais, ou seja, são coisas bem mais complicadas do que propriamente o estudo que é muito importante, que é o da teologia. Eu não quero desmerecer nenhum dos profissionais, nem desmerecer nenhum dos irmãos que estudam, gastam seu tempo, mas eu sei até onde eu fui. E quando eu comecei a me relacionar com o Pai pediu para que eu não perdesse mais tempo com isso, que não havia necessidade de fazer isso. E todas as vezes que eu li esse texto, principalmente quando eu passava no verso 27, minha alma me acusava como se aquilo que o Pai havia me dito fosse um erro, porque ele me disse que coração e alma é a mesma coisa. Só que olha o texto para você ver que interessante. Ó. Respondeu-lhe o homem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pronto. Se coração e alma é a mesma coisa, para que tem as duas palavras no mesmo texto? Foi a primeira coisa que eu questionei. E depois de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que me deixou assim pensativo, eu falei, pai, coração aqui e alma é a mesma coisa. O pai falou assim, tá liberado. Filho, vai lá, vê os originais desse texto. E eu fui estudar a palavra coração, fui estudar a palavra alma. Eu não vou entrar aqui em técnica, mas eu queria que você observasse uma coisa muito importante. Existe uma regra, por exemplo, quando você vai estudar a raiz da palavra coração, que é cardia, é de onde vem ataque cardíaco, essas coisas todas, ela tem as aplicações dela dentro da gramática textual, ou seja, tem uma construção gramatical. Então a palavra coração, ela tem às vezes 6 formas de ser aplicada dentro daquele texto. E o que mais me deixa preocupado é que tem um sentido específico que essa palavra recebe para quando ela está num texto. E o que me deixou assim em choque, completamente em choque, que quando eu fui estudar a palavra alma, que é o que vem da psicologia, vem do psique, vem de onde vem a palavra alma, gente, assim, eu fiquei em choque. Por quê? Porque a palavra alma também é uma palavra que tem a sua raiz, o seu significado individual e sua aplicação específica dentro do texto. Quando eu fui ver, gente, eu fiquei, assim, absurdado, porque a palavra coração tem de verdade, a palavra coração tem o verdadeiro sentido dela e a aplicação gramatical. E a palavra alma tem o verdadeiro sentido e sua aplicação gramatical. Ou seja, no meio de quase 7 formas dela se aplicar, quer seja para a palavra alma e quer seja para a palavra coração, as duas têm o verdadeiro sentido igual nesse texto. Tanto a palavra alma quanto a palavra coração nos originais, tá? No grego não clássico, koiné, na versão de Tischendorf, na versão mais completa que tem o mesmo sentido. E eu falei, pai, não precisa estudar teologia, gente. Não precisa literalmente estudar teologia. Não tem necessidade. Por quê? Porque, afinal de contas, tem o mesmo... Uma vez que você escuta o Pai, você observa Ele, Ele te traz já o que é necessário para que você seja respaldado por tudo aquilo que Ele quer te dizer. Se você tem certeza absoluta que é o Pai, você não precisa ter medo de absolutamente mais nada, porque afinal de contas é Ele quem fala. Quando eu estudei, eu fiquei completamente me sentindo amado pelo carinho e amor do Pai por aquilo que Ele havia me ensinado. Eu já tinha tido experiências como essa, como é que eu posso esquecer? De há quase 12 anos atrás, eu sentado dentro de um quarto, conversando com Deus naquela época que eu não sabia nem com quem eu estava conversando direito, e Ele me explicando os sentidos do dicionário, como, por exemplo, concupiscência.
Ele me disse, desejo desenfreado por bens materiais e apetite sexual. Quando eu abri o dicionário que eu fui ver, estavam escritas as mesmas palavras. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Hoje eu sei que foi meu pai que me ensinou aquilo naquele dia, entende? Ou seja, aqui nesse texto, no verso 27, eu já fiquei assim impactado, porque ele me trouxe o sentido e eu continuei lendo o texto. Então Jesus lhes disse, respondestes bem, você disse que nós devemos amar o Senhor, tudo bem, e ao próximo com a ti mesmo. Muito bom, a resposta está ótima. Aí Jesus disse para ele, fazer isso e viverás. Jesus não disse para ele que ele ia fazer isso e ia receber a vida eterna. Mas Jesus disse para ele, fazer isso e viverás. Quando eu vi ele dizendo isso, logo já me recordei do jovem rico. Quando o jovem rico disse que ele praticava isso desde a mocidade, se ele não praticasse, Jesus chamaria a atenção dele ali e diria para ele que ele não praticava, como fez aqui com esse mestre. Jesus disse, faz isso e viverás. Ou seja, é algo que você não faz e não pratica. Você sabe, mas não é praticante daquilo que você faz. Ou seja, daquilo que você sabe. Verso 29 agora, eu entendi, né, o porquê que ele tentou começar a se justificar. Ó. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse Jesus, e quem é meu próximo? Por que justificar a si mesmo? Porque ele ficou assustado. Ele, e quem é meu próximo? E Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e espancando-o se retiraram deixando-o meio morto. Olha que lindo, gente. Casualmente, pelo mesmo caminho, certo sacerdote, vendo-o, passou distante. Queridos, na hora o sentimento funcionando e o pai me trazendo as informações através desse sentimento explicativo. Eu falei, peraí gente, sacerdote, peraí cara. Eu tenho um pouquinho de consciência de como que é o pai. O pai jamais faria isso. Pensa, sacerdote é uma pessoa que deveria representar a realidade do pai. E naquele momento aquele homem desce de Jerusalém para Jericó e finge que nada aconteceu. Eu falei, pai, meu Deus do céu, gente, isso aqui não tem nada a ver com o Senhor, ele não se parece contigo. De igual modo também o levita, que tem a herança, você já foi montando tudo, a herança do levita é o próprio pai. E nesse exato segundo ele não manifesta a realidade do pai e vai embora. Do mesmo jeito, a passos largos, ele olha para aquele homem, vê e passa distante. Verso 33. Um samaritano que não era um judeu, não tinha natureza judaica, não tinha cultura judaica dentro dele, não tinha as raízes do judaísmo, mas tinha uma raiz dentro dele de criação, porque ele também foi criado pelo pai. Naquele exato segundo, ia de viagem. E detalhe, quem está narrando que é um samaritano na parábola é Jesus, o Filho de Deus, também um judeu, tá? Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto. Primeira coisa que eu preciso que você pare e pense, tá? Para ele chegar perto, que no mínimo ele olhou e pensou. Ninguém tem nenhuma atitude sem antes ter o início de um pensamento. Ele olha para aquele homem, certo? E pensa, quando ele pensa, ele age. E chega perto dele. De repente, ele viu. Peraí, se ele já chegou perto, que ele já tinha visto. Essa palavra viu, que o sentido dela é foco. Ele tira a atenção de si mesmo e passa a olhar para aquele homem. Gente, quando isso aqui começou a entrar dentro de mim, eu falei, ai! Eu fiquei encantado, gente. E moveu-se de compaixão. Compaixão é uma natureza que vem de dentro do coração do Pai. No momento que ele manteve o foco dele em cima daquele homem, automaticamente ele foi movido de compaixão. Ou seja, ele foi atingido, o coração dele foi atingido pela realidade do Pai dentro do interior dele. Querido, só depois que eu aplico esses princípios aqui, que eu consigo ser luva do Pai. Eu comecei a lembrar das passagens, gente, aqueles textos começaram a vir dentro de mim, eu falei, gente, o Felipe olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu rogo-te que nos mostre o Pai. Jesus falou assim, Felipe, bora, quem vê a mim vê o Pai, Felipe. As palavras que eu falo e as obras que eu faço, não sou eu quem as faço, é o Pai que está em mim quem as faz, Felipe. Ou seja, querido, você não consegue entender que quem vê a mim vê o Pai? Quando Jesus disse isso, me veio a revelação. O sentimento informativo me invadiu quando eu estava lendo essa outra passagem, nós vamos comentar sobre ela mais tarde. Queridos, Jesus foi luva do Pai aqui.
O que é isso, Wagner? Foi o nome que eu dei para poder ficar mais fácil de comunicar essa informação. Pensa num super-herói. O super-herói é a pessoa, de repente ele veste aquela capa, aquela fantasia por fora. É só algo que envolve o corpo dele, mas o super-herói está dentro daquela capa. Olha o que Jesus fez, e agora a gente entende que Paulo disse, esvaziando-se de si mesmo. Não se usurpou passar por Deus. Jesus, queridos, naquele exato momento, ele se esvaziou de si mesmo. E ele deixou bem claro que não era ele quem praticava aquelas obras, não era ele quem falava, era o Pai que estava dentro dele. O Pai, quem falava e quem operava dentro de Jesus. É ele quem as faz, é ele quem faz as obras. Jesus era só uma luva, onde o Pai podia se mover dentro dele e não se arrastar. O Pai tinha 100% de todo o espaço dentro de Jesus para operar. E Jesus estava mostrando aqui através do samaritano o que é ser uma luva, o que é permitir que o Pai entre dentro de você e opere. Querido, você não precisa ser cristão, você não precisa ser evangélico para que o Pai opere dentro de você. Você só precisa olhar para as pessoas ao seu redor. Você só precisa chegar perto delas para você sentir de verdade o que está acontecendo com elas. Tirar o foco de você e olhar para ela, para que daí então o Pai atinja você com o amor dele. O amor dele que é cheio de compaixão. O Pai quer alcançar as pessoas que estão ao seu redor o tempo todo. O Pai quer alcançar as pessoas que estão próximas de você o tempo todo. Próximas de mim o tempo todo. Só que as pessoas que estão próximas de mim, elas não são o meu próximo. E é isso que Jesus veio explicar aqui. A questão que está em jogo aqui não é quem é o meu próximo. A questão que está em jogo aqui é quando que eu sou próximo de alguém. Não é quem é meu próximo, é quando eu sou próximo de alguém. É isso que Jesus está explicando. Porque o princípio do próximo é esse. É eu de verdade olhar, pensar, decidir ir próximo da pessoa, chegar perto dela, manter meu foco dentro dela, tirar o foco de mim para que o amor do Pai me alcance e para que a compaixão dele alcance a pessoa, para que a pessoa se sinta amada pelo amor do Pai que passa dentro de mim, que sou um filho dele e agora me tornei uma luva para que o amor do Pai toque essa pessoa definitivamente. Meu Deus do céu. Oh, Pai lindo. Aproximando-se dele, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Gente, isso aqui não parece o cuidar de uma pessoa. Isso aqui mais parece cuidar de um pai que se importa com o filho e que viu o filho jogado às traças ali ao chão, sabe? Como escória, como uma pessoa rejeitada, esquecida, e começou a cuidar dessa pessoa. Gente, isso é incrível, isso é lindo, absolutamente lindo. Puxa vida, gente. Eu vi isso aqui, eu falei, Pai, eu estou encantado com isso, Pai. E ali, aquele samaritano começou a ser luva para que o Pai cuidasse desse homem caído no chão, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, gente. Tudo que aquele homem precisava começou a acontecer ali. Guarde uma coisa no seu coração, há um outro princípio que o Pai trouxe para mim dentro daquela hora, que começou a invadir meu coração e eu comecei a me sentir amado por ter o privilégio de entender aquilo lá. Meu Deus, olha para você ver que interessante. A questão é, pense numa pessoa deitada no chão. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Ai, se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? Talvez se você estivesse deitado lá no chão, você pensaria assim, eu queria que alguém chegasse gritando, que eu me sentia amado naquele momento, que eu ia ver que alguém estava pensando em mim num momento tão difícil. Aquele homem não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha cavalo, não tinha nada, levaram tudo dele e ainda deixaram ele quase que morto. Ele não tinha mais possibilidades nenhuma, absolutamente nenhuma. Por isso que é importante que quando os filhos de Deus estão próximos, por isso que a criação almeja com grande expectativa a manifestação dos filhos. Porque quando os filhos estão perto de pessoas assim e observam quem está perto deles e pratica o princípio do próximo, a pessoa que não tem possibilidade passa a ter. E o amor de Deus passa a alcançar essas pessoas definitivamente. Ou seja, a questão não é olhar para uma pessoa dessa e pensar, o que eu posso fazer para que uma pessoa dessa, se eu tivesse no lugar dela, o que eu faria? Eu queria uma blusa, então vou levar uma blusa para ela. A questão não é o que você acredita que ela está precisando. A questão é qual é a verdadeira necessidade dela. Porque o Pai trabalha em limite de
realização. O pai, para que o amor dele alcance aquela pessoa, ele precisa tratar a realização daquela pessoa, atingir a realidade do coração daquela pessoa, que é a realização dela. Atingir a realização daquela pessoa para que ela se sinta amada de verdade e consiga reconhecer que o pai está perto dela, sabe? Outras coisas que nós fazemos, ele precisa de ajuda, eu vou tentar ligar para alguém para ver se faz alguma coisa. Pelo contrário, o samaritano não fez isso. O samaritano parou, olhou, pensou, decidiu, foi atrás dele, manteve só o foco nele e naquele exato momento o pai o atingiu. E no momento que o pai atingiu o samaritano pôde atingir as exatas necessidades daquele homem, que só o pai sabia qual era ela. Puxa, que coisa linda, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, Pai Celeste. Verso 35. Partindo no outro dia. O que aquele homem mais precisava? De alguém perto dele o tempo todo. Ele ficou o tempo todo cuidando daquele homem. O tempo todo. Eu vou voltar mais um pouquinho. Olha aqui para você ver, ó. Ele se aproximou dele e enfaixou-lhe, ou seja, o tempo dele, ele precisava viajar. Ele já não pensou mais na viagem dele, porque o foco dele era naquele homem. Ele não pensou mais no que ele tinha que fazer, ele se aproxima dele e começa a enfaixar aquele homem. Aquela atadura que ele tinha para se proteger já não era mais para ele, agora era para o homem. Os cuidados que ele deveria ter com ele passou a não ter mais com ele, passou a ter com aquele homem. Ele coloca o azeite que ele tinha, o vinho que ele tinha para cuidar daquele moço. Ele pega aquele moço e coloca sobre a sua cavalgadura, que agora já não serve só a ele, serve aquele homem, porque o foco dele está naquele homem, a compaixão de Deus está, sabe, jorrando de dentro daquele homem para aquele moço caído, do samaritano para aquele moço caído. Ele o leva para uma hospedaria, algo que ele deveria se preocupar com ele só, e agora ele já não está se preocupando com ele mais, agora ele está preocupando com ele. Os cuidados que ele deveria prestar consigo mesmo, agora ele está prestando com a pessoa. Princípio do próximo. Que coisa mais linda, gente. Meu Deus do céu. O tempo que deveria ser só dele, agora ele não tem mais o compromisso de chegar. Agora o compromisso dele é de ser luva para que o pai ame aquele moço que estava quase morto e agora pode ter vida de verdade. Meu pai, que grande. Meu Deus. E ele ainda diz desse jeito assim, ó. Cuida dele e tudo que demais gastardes com ele. Agora eu não vou poder ficar com ele, mas eu quero que ele continue recebendo do mesmo cuidado que o pai tem dado para ele através de mim. O samaritano nem sabia que estava acontecendo isso, mas o pai estava operando tudo isso dentro dele. Libera cerca de quase R$500 e deixa à disposição daquele homem que diz, se ele precisar de mais alguma coisa, eu quero que você entenda que ele vai ser tratado nos mínimos detalhes. Eu lembro do João falando para mim assim, Wagner, cara, hoje eu entendo o que você falou para mim, cara. Eu tô aqui em Balneário de Camboriú e, cara, puxa vida, os mesmos cuidados que o pai deu pra gente aí junto, tá dando aqui, cara. O pai tem cuidado de mim numa riqueza de detalhes que não existe, Wagner. Eu amo a almôndega, cara, eu amo a almôndega, eu sou doido por causa disso. Eu saí, o pai pediu pra eu almoçar no restaurante. Quando eu entrei no restaurante, Wagner, qual que era o prato do dia? Eu falei... você tá brincando? Ele falou, cara, era almôndega. Eu falei, gente, assim, ó, eu já comi em inúmeros restaurantes do Brasil todo e fora do Brasil. É muito difícil chegar dentro do restaurante da almôndega. Mas você vê o carinho do pai de guiar o João até um lugar onde ele ia se sentir absurdamente amado e curado pelo pai, por um amor que o invade, cuida dele. O João falou assim, Wagner, ele trata a gente na riqueza dos detalhes. Wagner, sabe aqueles alvos que tem um amarelinho? Eu falei, sei, cara, ele só dá no amarelinho. Não tem como, eu estou encantado com o pai, Wagner, eu estou absurdamente encantado com ele. Tudo isso vai passando dentro do coração da gente com aquele sentimento informativo. E Jesus vai e pergunta para ele, querido, qual destes três, no verso 36, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o mestre responde, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus responde, vai e fazei-o da mesma maneira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Jesus acabou de dizer aqui, povo precioso, que nós precisamos termos a atenção de entender quem é o nosso próximo. Depois Jesus diz e fala, vai e fazei o mesmo. Só que antes disso, Jesus diz algo maravilhoso. Jesus pergunta para ele, quem que te parece que foi o próximo? Nós já entendemos agora quem é o próximo. E o mestre responde, aquele que usou de misericórdia. Quando eu li esse texto, o sentimento me invadiu uma vez mais. Eu falei, pai, ai gente, Jesus disse,
bem-aventurados misericordiosos. Ai, meu Pai, porque eles alcançarão misericórdia. A partir do momento que eu estou praticando o princípio do próximo, eu preciso ser misericordioso. E quando eu pratico o princípio do próximo, eu estou agradando o coração do Pai. Quando eu pratico o princípio do próximo, eu estou plantando misericórdia para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Para todas as pessoas, gente. Isso é incrível, absolutamente incrível. E o mais legal de tudo, quando eu começo a praticar o princípio do próximo, eu entendo a diferença de que misericórdia eu quero, sacrifício não. O Pai não quer que eu tenha sacrifícios tolos. O Pai não quer que eu tenha, às vezes, atitudes ao ponto de se tornarem religiosas. O Pai me disse assim: Wagner, eu prefiro muito mais ver você sentado, dando atenção para sua esposa enquanto ela fala, do que passar 12 horas em cima do monte, repetindo inúmeras palavras para mim, acreditando que você está se relacionando comigo. Eu prefiro muito mais ver você sentado com os carrinhos no chão, brincando com seu filho, do que tentando ser espiritual dentro de um quarto, acreditando que está agradando o meu coração e roubando a infância do seu filho. Lembra, Wagner, eu sou um pai e eu não quero roubar você. Eu me lembrei na hora que eu queria comprar um carrinho para meu filho e eu achei muito caro o carrinho, gente. Eu falei, não, o menino tem 4 anos, ele vai quebrar isso aqui. Ele queria, na realidade, um helicóptero, desculpa. E o pai falou assim: Wagner, o seu pai, na sua infância, ele não tinha a minha realidade. E por ele não ter minha realidade, ele roubou você do meu amor te alcançar. Ele me impediu do meu amor alcançar você e eu supri uma necessidade sua na sua infância. Você cresceu com falta desse brinquedo, que no caso eram patins na época. Você cresceu com falta disso. E isso traumatizou sua infância. Eu não quero que isso aconteça com o Natan. Hoje você tem minha realidade. Assim, gente, eu parei para pensar muito, assim, sabe? Falei, como é bom ter um pai, como é bom ter alguém que cuida da gente, trata o nosso interior e trata o nosso coração. E eu comecei a entender a necessidade de enxergar que sacrifícios são tolos e na maioria das vezes são religiosos. O que agrada o coração de Deus é ter uma vida misericordiosa. Uma vida onde eu paro para pensar nas pessoas que estão ao meu redor. Uma vida onde eu observo a pessoa que está perto de mim e passo o tempo todo me preocupando com quem está próximo de mim, para que eu seja o próximo dessa pessoa. Você entende? Quem recebe o favor, o carinho, o amor, nunca vai ser próximo. Mas quem presta os cuidados, esses são o próximo daqueles que recebem o favor, o amor, o carinho e teoricamente é beneficiado. Eu aprendi que o evangelismo funcional não é aquele onde eu chego e falo de alguém para alguém. Eu aprendi que o evangelismo funcional é aquele que eu paro perto da pessoa e procuro estender o amor do Pai, fazer com que o amor do Pai passe dentro de mim como uma tubulação e alcance aquela pessoa. Isso funciona de verdade. Chegou o tempo de nós aprendermos a sermos misericordiosos, para que alcancemos misericórdia, mas para que o mais importante, para que a misericórdia do Pai alcance as pessoas que tanto necessitam, que são as pessoas ao nosso redor. Chegou o tempo de nós sermos o próximo de quem está perto da gente, de quem está próximo da gente. Eu acredito que chegou o tempo, povo precioso, de nós estendermos o amor do Pai, sendo luvas dele, para que ele alcance as pessoas e as pessoas sejam amadas definitivamente por um amor que nos invade, como disse João, lá no amarelinho. Chegou o tempo da criação receber a presença dos filhos de Deus, para que através da presença dos filhos de Deus, eles sejam alcançados por o amor desse Pai tão maravilhoso, tão incrível. Chegou a hora, e a hora é essa, que o Pai possa te abençoar profundamente. Seja o próximo de quem está perto de você. Tchau, tchau.